Olá pessoal, meu nome é Patrick, eu trabalho na Opus como arquiteto. A Opus é uma empresa que tem soluções para Open Finance Brasil e para Open Insurance. E a ideia é hoje percorrer um pouco um processo crítico durante a etapa de certificação de segurança e funcional, tanto do Open Banking quanto de Open Insurance, que é o cadastro dos clientes necessários para os certificadores no diretório de participantes. O que a gente vai percorrer aqui é justamente o cadastro, então, de 2 software statements no diretório. Eu vou usar o diretório de participantes do OPIN, mas o processo é o mesmo para Open Finance, e além dos 2 software statements que a gente precisa cadastrar, vou cadastrar também 2 certificados de assinatura, que é outro requisito para a configuração dos certificadores. Então, vamos lá. Aqui, então, eu estou usando o diretório de participantes de Open Insurance. O usuário que eu estou usando, ele tem 2 organizações listadas com o poder administrativo. Eu vou usar a primeira delas para fazer cadastro aqui do software statement. A gente já vê que tem 2 clientes inativos, tem um terceiro aqui ativo, e a gente vai cadastrar mais um, então, nesse momento. Clicando no botão ali de adicionar um novo software statement, a primeira coisa que vai aparecer aqui, né, estão pedindo alguns dados para esse software statement, a primeira coisa é o nome desse software statement. É o que aparece nos fluxos de redirect da receptora de dados para a transmissora e no retorno também, na transmissora voltando para a receptora de dados. Ele mostra lá o logotipo para onde ele está retornando e o nome, então, do client, né, do TPP, do software statement, aí que está sendo usado naquele fluxo de hybrid flow. Bom, no caso aqui eu vou colocar então Opus Opin Client 1 como o nome do cliente. Esse cliente URI é um dado informativo só, ele não tem uso durante o processo de certificação, e não aparece muito. O logotipo do software statement, ele precisa ser no formato SVG. Deixa eu pegar na minha cola aqui a URL. Então, está lá o logotipo. Os redirects URI que esse software statement vai aceitar, suportar, aqui entra, além do redirect URI do próprio client, que eu não vou cadastrar nesse caso, os redirects URI dos certificadores também, né, tanto do certificador de segurança quanto do certificador funcional. As URLs dos certificadores, ela tem uma composição ali com um campo chamado alias. Esse campo é uma configuração durante o processo dos certificadores. O ideal é que seja um nome único para a sua instalação que está sendo certificada, para não entrar em conflito durante a execução com outros ambientes. E ele vai no meio da URL ali, como a gente já vai ver. Eu vou colocar já a URL aqui, a primeira URL do certificador de segurança. A gente vê que está hospedado na OpenID, esse certificador, e aqui no meio a gente vê então Opus Software, é o alias que eu vou ter que usar ali durante a execução do certificador de segurança. Essa é a primeira URL, são 2 URLs para cada certificador, então o certificado de segurança tem mais uma URL aqui que eu preciso colocar. O que muda sempre é essa parte aí do meio, que é o alias, que cada execução precisa ter de forma única, né, o alias cadastrado, cada organização, no fundo, que está certificando o ambiente ali. Então, eu estou com as 2 URLs cadastradas do certificador de segurança, eu vou colocar as 2 URLs também do certificador funcional de OPIN, né. Se alguém aí estiver fazendo esse processo para certificação do Open Finance, essa URL aqui ela muda, não é essa do Open Brasil, é a do Open Finance que precisa ser usada. Bom, então tem mais uma URL aqui do certificador funcional. A ideia é que a gente usa esse software statement para fazer todas as certificações. Eu não preciso cadastrar, né, um software statement para certificador funcional, ou outro para certificação de segurança. Posso usar o mesmo cliente para tudo, aí, que facilita a vida também da turma. Então, estamos aqui com os 4 redirects URI já cadastrados para
para esse software statement. Acho que essa é a parte mais chata, né, durante esse processo, de colocar as URLs corretas aqui. Tá? Então, acabou, é o que a gente precisa fazer, e tem mais um campo obrigatório aqui para baixo, que é a versão do software statement, versão 1, e acabou. Então, vamos salvar esse software statement, ele vai aparecer ali para a gente já como cadastrado. Então, puxa, está aqui, Opus Opin Client 1, é o software statement que a gente acabou de cadastrar, e nesse momento, se a gente for olhar, estou selecionando ele aqui, ele só tem o certificado BRSIL, que é o que ele está herdando da organização, que já está lá cadastrado. O que a gente vai precisar colocar agora é o certificado de transporte, o BRCAC, desse software statement. Então, vamos ver como é que a gente faz esse processo aí. Bom, para cadastrar o BRCAC, a gente, estando com o software statement selecionado, a gente vai adicionar um certificado novo. Eu preciso escolher qual que é o tipo do certificado que eu quero adicionar. A gente está vendo aqui que tem um BRCAC 2022, que é o BRCAC no formato novo, que aconteceu uma mudança aí na emissão de certificados no meio do ano. Então, esse é o formato que a gente tem atual para fazer a emissão de BRCAC. Aqui no caso, ele vai fazer a geração do certificado usando o próprio diretório de participantes como CA. Se a gente quisesse usar um certificado ICP Brasil, comprado, oficial, tudo mais, teria que ser aqui esse externo BRK, que a gente faria o upload do certificado por aqui. No caso, a gente está interessado no processo de certificação, a gente não precisa usar certificados ICP Brasil, de fato comprados, a gente pode usar os certificados emitidos pelo diretório de participantes, que é o que a gente vai fazer nesse momento. Então, vamos lá. Escolhi ali o BRCAC 2022, e agora eu tenho que fazer o processo ali da geração do CSR. O diretório de participantes, nas últimas versões, ele já tem essa geração que facilita para a gente aqui, né, ele gera os arquivos, antes isso tem que ser feito manualmente. A gente pode então selecionar os campos que faltam aqui, só fazer o download do arquivo para poder gerar a chave privada e submeter o CSR para o diretório para ele fazer a emissão de fato do certificado. Bom, então é uma organização privada que eu estou usando, preciso preencher aqui o estado que está faltando, o common name eu vou colocar aqui o FQDN da Opus, DNS é a mesma coisa. Então é o que a gente precisa colocar de dado que está faltando. Tá? Então, a gente consegue fazer o download aqui do CNF, que é o arquivo de configuração de fato, para a gente poder fazer a geração da chave privada e a solicitação do CSR. O diretório já traz aqui o comandinho que a gente precisa executar, isso facilita a vida. Eu estou usando WSL aqui para fazer esse processo. Então, só dei paste aqui do comando. Puxa, eu já tenho aqui... Então, agora o certificado, a chave privada do certificado e o CSR, que é o que a gente precisa enviar para o diretório de participantes. Bom, então, vamos continuar aqui. Fazer o upload do CSR que foi gerado localmente. Continuar. E o certificado está gerado. Então, eu tenho aqui agora um certificado além do BRSIL, que o software statement já possuía, eu tenho o BRK aqui no formato 2022, que é o formato atual, e eu posso fazer o download aqui do certificado. Tá? Então, o download do PEN aqui foi feito com sucesso. É importante a gente guardar esses arquivos, né? Tanto a chave privada do certificado, quanto o certificado que foi emitido agora aí, que é esse arquivo PEN. Na hora que a gente começar a rodar os certificadores, a gente vai precisar usar esses certificados digitais lá no processo. Então, você que está fazendo a configuração aí localmente, né, para testar o seu ambiente, você vai precisar repetir esse processo para cadastrar mais um software statement, o processo é o mesmo, tá, e gerar também o BRCAC para esse software statement. Além disso, tem o processo da geração do certificado de assinatura, que é o BRSIL, no caso, a organização que eu estou usando aqui, ele já tinha um cadastrado, eu vou cadastrar mais um para a gente ver como é que funciona esse processo também. Bom,
o processo de geração aqui do certificado de assinatura também é feito dentro do diretório de participantes e segue aquela mesma lógica do BRCAC. O diretório de participantes, ele emite o certificado de assinatura, ele é válido para o processo não produtivo, né, em especial para esses processos aí de certificação de segurança e funcional. No ambiente produtivo, precisa ser usado lá também certificados oficiais da CP Brasil de assinatura. Tá? Bom, onde que isso é feito, né? Eu tenho aqui embaixo os certificados da organização. A gente vai ver que essa organização aqui, ele já tem um BRCO cadastrado, mas a gente vai gerar mais um. O processo de certificação, ele exige 2 certificados de assinatura, tá? Então, no caso aqui eu vou fazer uma vez só, mas você precisa também executar 2 vezes esse processo. Então, eu quero fazer aqui um BRCO, que é um certificado de assinatura. Se eu estivesse usando o certificado comprado, seria esse external, e o processo é o mesmo lá do BRCAC. Tá? Bom, então eu quero um BRCO, eu vou também aqui usar aquele wizard que o pessoal já colocou, facilitou muito a vida da turma. No caso aqui, todos os campos já estão preenchidos, não precisa fazer mais nada, só faço o download aqui do CNF, copio aqui de novo o comandinho, ele também facilita a nossa vida. Vamos lá para o terminal, executo o comando e também já está gerado aqui. Tá? Então aqui de novo, né, girou a chave privada do BRCO, girou o CSR para a gente fazer a submissão para o diretório de participantes poder fazer a emissão de fato do certificado. Então, vamos lá, eu quero aqui o BRCO CSR, continuar, fazendo o upload do arquivo. Feito. Então, eu tenho agora aqui um BRCO emitido no momento que eu estou gravando esse vídeo. Posso fazer download aqui também do arquivo PEN, que de fato tem um certificado ali, né, de assinatura. Tá? Então, nesse momento, a gente tem a organização preparada, né, com 2 software statements, cada um com o seu BRCAC, a gente tem 2 BRCOs para essa organização, e falta um último passo, que nem é obrigatório para a certificação de segurança, mas ela vai ser obrigatória na hora que a gente começar a rodar o certificador funcional, que é cadastrar de fato o Authorization Server. Tá? O certificador funcional, ele tem, a maioria dos planos de teste tem uma primeira etapa lá que ele faz um pre-check, e no fundo ele verifica se o endereço do well-known do Authorization Server está cadastrado de fato lá no diretório de participantes. Só para garantir que de fato é uma organização que está participando do processo de OPIN. Tá? Vamos ver como é que é isso aí. Vamos lá, então, cadastrar o Authorization Server dentro da organização. Então, a gente está com a organização selecionada, ela não tem nenhum Authorization Server ainda cadastrado. Vamos colocar um novo Authorization Server. O primeiro campo que aparece para a gente é esse Customer Friendly Server Name. No fundo, é o nome da marca da seguradora, que vai aparecer ali para o segurado poder fazer a escolha, né, da seguradora que ele deseja obter algum consentimento. No caso aqui eu vou colocar Opus Open Server, que a gente tem de campo obrigatório a mais o endereço do JWKS com o certificado de assinatura. Vamos colocar aqui o da minha instalação. O logotipo da marca, né? Deixa eu pegar de novo aqui da minha cola. Ele precisa também ser no formato SVG, igual do Software Statement. Então vamos lá. O resto das informações aqui são opcionais. Então, description, Opus, Open Server. Aqui você poderia escrever mais informações, né, de fato sobre a marca, a seguradora tal, especializada em coisas do gênero. Tá? Então, vamos salvar essa informação e o Authorization Server, então, ele está cadastrado. Né? Ele está falando que a gente precisa das certificações para poder, de fato, operar, e aí é o processo que a gente vai ver na sequência, que é, de fato, executando o processo ali da certificação de segurança e depois certificação funcional.
Bom, é isso, turma. Então, o que a gente viu aqui foi justamente esse processo de cadastrar dois software statements, gerar os BR CACs associados, cadastrar o Authorization Server e também a geração do BR Seal. É importante guardar todos os arquivos que foram usados durante essa etapa, porque eles vão ser necessários durante a configuração dos certificadores aí, tá? Um abraço.